Um dos grandes desafios que a gente tem como professor realmente é encarar a sala de aula. Porém, nos nossos dias, a gente tem o grande desafio também de trazer aulas online. Pensando nisso, surge a ideia, então, do Junto e Misturado, que é uma sala virtual, onde professores vão estar discutindo aí, trocando ideias sobre os mais variados assuntos. Hoje a gente está recebendo o professor de Geografia, o professor Wilson Santos, professor de Geografia lá do NCN. Também, quem quiser acompanhá-lo pelo Instagram, é só procurar o GeoHard, na parte do Instagram que você vai ter lá, certo? Também temos hoje aqui a nossa querida, e estava morrendo de saudade, né, de Rossana Maximini, professora de literatura, na qual a gente teve um grande prazer de passar um tempo aí trabalhando juntos. Rossana também tem um perfil muito bom para quem gosta da área de poesias e dicas também de literatura, né, que é o perfil do Rosa para Capitu. Então, não se preocupa que no final do vídeo a gente vai estar colocando isso também, essas informações para vocês. E na descrição, né, desse vídeo vai estar também as redes sociais dos nossos professores. E você que está chegando aí no nosso canal do YouTube, se ainda é novo, né, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, que é importante para receber todas as notificações que vão estar chegando. Okay? Dá o like. Dá o like se gostar e não esquece de compartilhar com os seus amigos. Ok? Então, sem mais conversa, vamos botar agora um assunto em pauta. Convidei esses dois mestres aí para falarmos sobre um ponto importante. Vamos falar sobre o imaginário ali da passagem da Idade Média para a Moderna. Nessa passagem da Idade Média e Moderna, o professor Wilson vai estar trazendo aí esse imaginário do Atlântico, né, dos grandes monstros marinhos e todos os desafios dos geógrafos nesse contexto, porque fazer mapas e trabalhar todo um contexto cartográfico também é um desafio nessa passagem da Idade Média para a Moderna, ali com a Escola de Sagres. Rossana vai estar nos apresentando um contexto literário com o ponto do Renascimento, principalmente o Renascimento cultural e a arte barroca. Então, só para a gente contextualizar os nossos amigos, vamos lembrar o seguinte. Estamos nessa passagem do século XV e XVI, onde o homem, nesse período da Idade Moderna, a gente tem observado as primeiras mudanças e diferenças nas mentalidades que ocorrem de uma era e da outra. É importante a gente lembrar, né, professores, que não surge do nada, não há uma ruptura do nada. O que nós temos, na verdade, são mudanças que vão ocorrendo gradativamente e nessas mudanças nós vamos notando de forma mais sensível, né, tudo que acontece tanto no campo literário, quanto no campo histórico, quanto no campo geográfico. Então, dentro desse contexto, essas mudanças que vão ocorrer entre a busca pela Idade Antiga, pelo pensamento, no foco, de novo, no greco-romano, na qual um período da era foi chamada como a Era das Trevas, de forma muito errada, como se não tivesse arte e conhecimento dentro da Idade Média. E a grande busca seria o novo, era um renascimento. E esse renascimento surge, né? E esse renascimento ele surge principalmente para trazer mudanças dentro do contexto econômico, cultural, científico. E para você que está chegando aí, que está acompanhando o nosso vídeo, não se preocupa, porque vamos gravar uma aula bem específica a respeito de renascimento, ok? Que também vai estar aí no link para vocês aí. Posteriormente a gente vai estar colocando, tá bom? Então, essas mudanças. Que mudanças foram essas que vão ser contextualizadas? Deixa eu fazer da seguinte forma. Ibson, vamos conversar um pouco sobre essas mudanças de pensamento dentro do Atlântico, né? Dessa costa atlântica. E aí, já, assim que a gente fechar essa primeira fala contigo, a gente vai trocar umas ideias aqui também com Rossana a respeito desse contexto do Renascimento, ok? E como isso vai interferir nas artes, ok? Ibson, existia monstros marinhos na Idade Média para a Moderna, Ibson? Essa é uma pergunta que, na época, né, nessa século XV, se faziam, né? Será que vamos desbravar os oceanos e encontrar ali no meio monstros marinhos, navegações que iam e sumiam? Por que isso vinha no imaginário
das pessoas que iriam buscar essas expedições, dos países que dominavam a circunnavegação na época. Eu acho que antes da gente pensar nos monstros marinhos, acho que a gente tem que pensar num contexto histórico-geográfico. Ou seja, eu vou dividir em 3 períodos, claro, de uma forma bem rápida, só para contextualizar a situação. Vamos pensar no primeiro período da ciência, o segundo período do negacionismo, parece muito o que a gente está vivendo hoje, o segundo período do negacionismo e o terceiro período da renascença da ciência. Ou seja, já adentrando o que você acabou de falar da renascença. Que primeiro período da ciência é essa? É a gente voltar para aproximadamente século IV a.C., certo? Bem no início de tudo, quando a ciência estava sendo desenvolvida, quando o homem buscava a importância de saber se a Terra era plana ou era uma circunferência. Se a gente pegar desde a época do Egito Antigo, desde a época dos Mesopotâmios, idealizavam a Terra como algo plano. Porém, com a Grécia, principalmente com Eratóstenes, que tentou provar de uma forma não exata, mas muito... Se a gente chegar e ver a medida hoje da Terra, ele tentou provar, por uma distância e por sombreamentos do Sol, que a Terra era redonda e que existia uma circunferência que ele jogou uma numeração que realmente, se a gente pegar com as numerações de hoje, ele se aproximou muito. Ou seja, ele pegou 2 cidades, né, que é Alexandria, certo? E Siene, no Egito, e entre determinada hora, ele viu o sombreamento dessas 2 cidades. E a partir do sombreamento, ele calculou a circunferência do globo. Ou seja, enquanto um sombreamento era reto, o outro estava curvilíneo. Mostrando assim essa circunferência e provando que a Terra era redonda. Rapaz, tem gente terraplanista que não vai gostar dessa conversa, não, viu? Não, mas vai chegar de novo. Por quê? Aí, ele provou através da ciência que a Terra era redonda. Ela era de 40 mil quilômetros. E a partir disso, tivemos um maior estudo, mais detalhado, com Ptolomeu, chegando até a fazer algumas escrituras e também alguns desenhos mostrando como seria a característica da Terra. Então, a partir daí, nós temos esse primeiro período da ciência, onde a Grécia, principalmente, buscava comprovar a Terra, tentava mostrar, e aí surge a questão das longitudes e latitudes. A latitude era fácil de calcular, mas tivemos um grande problema para descobrir a longitude por não conhecermos a Terra, por não conhecermos a distância, por existir algo desconhecido. Então, começou a se trabalhar a Terra e a ideia de mapa, né? Começou a surgir os primeiros mapas e a ideia cartográfica a partir desse primeiro período. Ptolomeu, a gente pode dizer ali, aproximadamente século II. E aí, nós tivemos todo esse desenvolvimento científico que trouxe consigo essa sede de buscar o conhecido, né? Porque qual é a necessidade do homem? O homem tem a necessidade de conhecer. Após, ele usa esse conhecimento do espaço para buscar poder. Mas nessa era, o principal interesse era o conhecimento. Era descobrir-se como ser, descobrir a Terra. Toda essa questão filosófica, toda essa questão científica surgia a partir dos pensadores dessa filosofia inicial, essa filosofia pretérita, como a gente pode falar. Então, chegamos ao século VIII pós-Cristo. O que tem aí isso aí? Nós estamos no meio da Idade Média. E o que surge a partir desse segundo período da Idade Média? O negacionismo. Então, todo aquele desenvolvimento científico, trazido inicialmente pelos gregos, foi jogado de lado. E o domínio religioso da época, da Igreja Católica, os eclesiásticos da época, eles trouxeram essa ideia religiosa para negar a ciência.
Então, toda aquela ideia científica e sendo desenvolvida de uma terra redonda, de um desenvolvimento cartográfico, foi jogado de lado. E volta a surgir a Terra plana. Engraçado que, se você pegar, é muito interessante, porque se a gente pega essa na Idade Média, mais ou menos século VIII, aproximadamente, entre século IV e século VIII, eles têm a Terra, né? Um disco, né, coberto por oceanos, só que engraçado que esse disco era cortado em T. Em T. Eram 3 rios representados, né? Ou seria o Mar Mediterrâneo, o Rio Nilo, e eu não lembro qual é o nome do terceiro rio, mas depois eu posso buscar e passar para você. Que é um rio asiático, que dividia Europa, África e Ásia. E engraçado que a parte superior desse mapa não era o norte, e sim o leste, o nascente. Por quê? É lá que encontramos Deus. E você sair dessa circunferência plana terrestre, onde o domínio da igreja e o domínio religioso era fundamental, você ficava jogado a um oceano desconhecido, cheio de monstros. E aí surge a grande ideia de monstros que protegem os oceanos, que na realidade a igreja não tinha o interesse de você ter esse conhecimento do que estava contido naquela circunferência, que até então era o mundo conhecido na época, né? Então, com isso, a gente tem essa ideia do negacionismo. E esse negacionismo, simplesmente, foi jogado todo o conhecimento científico foi jogado fora. Então, você vê que as escrituras de Ptolomeu, dos gregos, foram queimadas. E só conseguiram desenvolver, aí sim, já chegando para a Idade Moderna, que é o renascimento da ciência. Sim. Né? Então, quando ocorreu o interesse desse renascimento, de buscar novas rotas comerciais, aí já vem uma questão econômica, já vem uma questão de poder econômico misturado, e com esse poder, a necessidade de sair dessa ideologia da igreja, então foram buscar a ciência nesse nosso primeiro período e só acharam fragmentos. Porque a Idade Média destruiu toda a questão científica que existia. Então começou tudo de novo. Engraçado que quando a gente fala de século XV, século XVI, onde nós temos assim as grandes navegações, então tinha-se ainda aquela mística dos monstros do mar. Os monstros que estão no oceano. E por conta disso, não se tinha a coragem de desbravar os oceanos e conhecer novas terras. Então, se tinha muito a ideia do Kraken. Quem assistiu aqui Piratas do Caribe, eu não sei qual, acho que é o 3 ou o 4, que aparece o Kraken. Né, que olha, é o 2, né? o 2. É o 2, pronto. O 2, que tem um Kraken, né, que é tipo uma lula gigante, um polvo gigante. E né? o nome Kraken está ligado à questão, né? Está ligado à questão do som da quebra do navio. O Kraken, ele recebe esse nome porque ele quebra o navio e faz esse som do Kraken. E culturalmente, eles faziam analogia dos monstros marinhos também com os monstros terrestres. Né? Ou seja, se você, tinha o boi, então existia um boi marinho, né? Tinha um determinado pássaro, existia aquele pássaro marinho ali, e isso, fazendo essa analogia, trazia um medo de encarar, desbravar esse oceano. Mas o renascimento científico faz com que toda essa mística seja ultrapassada. E engraçado que, na época, nós tínhamos uma dominação, certo, inicial, principalmente com Portugal e Espanha, e quando a gente trabalha história, principalmente a Idade Média não, já a Idade Moderna, nem transição entre Idade Média e Idade Moderna, somente essa questão das navegações, a gente fala muito dos portugueses, dos espanhóis e dessas rotas marinhas, dessas novas rotas marinhas. Mas engraçado que existe
Na realidade, eu não sei se é um estudo, mas um conhecimento que os primeiros desbravadores foram os chineses. Engraçado. Engraçado que os chineses, certo? De acordo com algumas pesquisas, eles construíram embarcações gigantes, gigantes mesmo, coisa que você não imaginava que poderia se fazer na época, coisa que 10 mastros, imagina uma embarcação com 10 mastros, que levava centenas de pessoas ali dentro, e uma grande frota, e foram seguindo uma rota que chamava Rota dos Alícios, das Monções, a Rota das Monções. Então, ele seguiu toda a costa da Ásia, chegando à costa da África. Antes dos europeus invadirem os oceanos e dominarem essas embarcações. Engraçado que achou um mapa, vê só, foi encontrado um mapa no século XVIII, porém um mapa tratado do século XV, aproximadamente 1408. Uhum. E nesse mapa, que foi feito pelos chineses, já encontrava as Américas, já tínhamos imagem da Austrália e já tínhamos imagem até do Polo Sul. Nossa. Então, você vê que... Aí o que acontece? Historicamente, imagina-se que por conta das invasões na China, eles tiveram que retornar e proteger a China na muralha ali e se isolaram e não se interessaram. Mas acharam desenhos na China de girafas, de animais africanos, desenhos, pinturas. E isso mostra como os chineses já estavam desenvolvendo... À frente, né? Muito à frente. Muito à frente. Né? Então, a gente traz da Europa, principalmente, esse desenvolvimento tardio, entre aspas, né? Porém inovador, porém renascentista. E aí, segue? Sigo. Deixa eu só trazer um complemento aqui que eu acho muito importante a gente falar, que é o seguinte. Quando a gente estava falando sobre esse tema, eu estava conversando contigo sobre esse tema, a gente estava falando, né, que o continente africano, ele tinha muitos dos seus mistérios. Nesse sentido, assim, dos navegadores europeus que tiveram o desafio de construir barcos e ter que desenhar mapas, porque à medida que eles, do imaginário que se tinha, à medida que eles iam para a parte mais ao sul, iam descendo, eles tinham medo que os barcos pegassem fogo, porque as águas iam ficando mais quentes. Por conta, aproximando, ou seja, o desafio era a linha do Equador. Porque achava que quando chegava próximo à linha do Equador, os barcos pegavam fogo e tinham medo de ultrapassar essa linha. E mais do que isso, você vê, né? Os chineses chegaram até essa parte dali do Oceano Índico, né? Mais ao sul ali. Sim. Falando de girafa, então pegando a costa ali do continente africano, mas eles não passaram o chamado Cabo das Tormentas, que foram assim que os europeus trataram, aquela curva do sul ali da África, né? Sim. E eu estudando sobre isso, e a gente entende que tem uma mudança, porque são temperaturas diferentes, são correntes marítimas diferentes, e densidades de oceanos diferentes. O Oceano Atlântico tem uma característica, o Índico tem outra, e no encontro dos dois vai ter uma movimentação das águas. E sendo assim, era tido como a Cabo das Tormentas. Por quê? Primeiro que as embarcações não comportavam longas viagens e viagens tão distantes assim da costa africana. E por não aguentar, quando chegava nessa região, muitas vezes os navios terminavam quebrando. Por isso tem aquelas ideias das sereias, desses monstros, do Kraken que destruía. Até que aquela região muda, né? E em vez de ser de tormenta, era chamado Cabo da Boa Esperança. E interessante que tudo isso surge a partir da ideia de mudar as embarcações para Portugal. Portugal desenvolve, né, as caravelas, ou seja, barcos menores, barcos onde as velas eram pontiagudas, para auxiliar, e por ser pequenos, eles conseguiriam fugir de qualquer eventualidade, algum monstro que aparecesse, eles conseguiriam fugir por algum rio. Então, eles desenvolveram um tipo de embarcação pronta para encarar esses novos desafios que encontravam pela frente. Então, é muito interessante, porque você pega, né, essa mudança de pensamento. A ciência chegando, mas o medo do místico. O medo do que eles irão encontrar pela frente.
Então, todo aquele desenvolvimento, né, tecnológico, a gente pode dizer dessa forma, com relação às caravelas, foi tudo pensado para conseguir ultrapassar o cargo, o, o Cabo das Tormentas, né? E se transformar em Cabo da Boa Esperança, porque é a esperança de conhecer novos mundos, a esperança de ter uma viagem mais tranquila. Então, entre o místico, o científico e o real. É muito interessante isso. Rapaz, a sua frase final eu gostei, viu? Depois eu vou utilizar ela em algumas falas. Já vou adotar, estou logo avisando. Então, nesse momento, a gente vai estar tratando aí essa parte sobre o renascimento cultural, como esse evento vai ser um grande divisor na arte. Lembrando que o Renascimento ele tem várias vertentes. O Renascimento político, econômico, científico, e vamos falar agora do cultural. Falamos que o econômico, um dos modelos é a volta do comércio, aí com a questão do mercantilismo, né, que é um modelo econômico. Vimos aí a questão do científico com o Iveson, tratando essas mudanças de pensamento. E, não, como a gente tem falado, vou trazer uma aula bem mais completa sobre o Renascimento para você, espero que está acompanhando aí esse vídeo. E agora, eu queria que Rossana viesse trazendo esse contexto literário, ok? Que ela vai estar abordando essa parte da arte, principalmente da arte barroca. E para quem está se preparando para o Enem, imagens, né, e tem compreensão de imagens é de extrema importância nesse contexto aí, tá bom? Então, a gente vai estar falando aí justamente de principais autores desse contexto aqui. Prontinho. Isso. Manda brasa, Rossana. Pronto. Então, quando a gente pensa em renascimento cultural, a gente vai entrar na arte barroca no sentido de que eu trouxe para vocês alguns pintores, na verdade, a gente vai focar mais em pintura, nessa parte aqui, hoje, porque a arte barroca veio muito com influência do Renascimento, justamente pelo fato de que houve muito esse contexto entre as duas filosofias que existem dentro do Renascimento, que é o contexto em que o homem estava inserido, no sentido dele estar em crise com ele mesmo, sabe? Aquela questão do teocentrismo e antropocentrismo, né? Que é o homem no centro, antropocentrismo, e o teocentrismo, que era Deus no centro. Então, o homem estava nesse conflito o tempo todo. Então, as produções, a arte barroca veio no século XVI e XVII justamente para isso, para mostrar o que o homem queria entender, ele queria se compreender em torno disso, queria tentar ver as questões como mostrar para o mundo a arte e questionar mesmo tudo, né? Não só em questão social, mas questão religiosa, justamente pelo fato de ele estar em conflito, né? Nessa questão do pecar ou não pecar, céu e inferno, vida e morte, profano, não profano e sagrado. Então, justamente pelo fato dele estar nesse conflito, eu trago para vocês alguns artistas barrocos, que eram considerados barrocos, justamente pelo fato de que, qual eram as características principais da arte barroca? Era justamente trazer esse viés religioso do homem em conflito com ele mesmo o tempo todo. Então, isso não só se reflete nas pinturas, eu vou mostrar pinturas para vocês, mas também tem a arquitetura, tem a escultura, que veio muito forte também no Brasil, vem muito forte no Brasil, só que ele vem bem depois, né? Porque a gente sabe que o berço, como Rafa falou, foi a Itália, que não era a Itália ainda, mas era considerada a Itália, que foi o berço de tudo aquilo na época dos papas ainda o cristianismo era muito forte, né? A questão religiosa era ainda muito forte, então as obras, os quadros vão refletir muito isso, né? Os quadros vão mostrar muito sobre isso, né? Sobre essa questão de o homem estar em conflito e sempre tentar retratar ou questões do cotidiano mesmo, do viés social, né? Ou questões religiosas, e ele mostrar, refletir passagens da Bíblia, por exemplo, pintar Deus como eles viam na questão do cristianismo mesmo, né? O Deus branco, de cabelos longos, barba, ou não, mas o Deus dentro desses padrões cristãos que refletem sobre isso.
Aí, né, nessa imagem que tem, fala um pouquinho de Caravaggio, que é um dos pintores principais do movimento barroco, da arte barroca na Itália. Ele vem encabeçar tudo isso. E ele vem trazer um pouco, tirar um pouco, né, na verdade, injetar sobre a questão do maneirismo. O que é o maneirismo? Antes que alguém pergunte. O maneirismo é um conceito de arte que girou em torno antes de surgir o barroco, entendeu? Bem clara, é um conceito de arte que via entre o claro e o escuro, esse contraste de vida e morte, dessa questão religiosa. Ele veio com esse viés religioso, só que o maneirismo ele não está voltado nisso, não é como o barroco. O barroco ele mostra isso, ele mostra essa questão do homem se sentir menos diante de Deus, sabe? Então, é basicamente isso que ele quer retratar. E mostrando para vocês justamente isso, aí mais ou menos tem falando aqui que ele conduziu o realismo a novas alturas, pintando corpos em estilo absolutamente barra pesada, em oposição aos pálidos fantasmas maneiristas. Justamente porque no maneirismo o conceito de arte era totalmente voltado para algo que não era esse contraste de claro e escuro que tinha na pintura barroca. E ele vem mostrar isso. Caravaggio é teoricamente, desse viés de claro e escuro, de trazer esses contrastes na arte barroca, certo? Então, ele secularizou, tá dizendo aqui, desse modo, Caravaggio secularizou a arte religiosa, fazendo santos parecerem gente comum, e os milagres, eventos do cotidiano. Ou seja, ele traz esse viés justamente de forma que as pessoas possam entender, porque justamente o Renascimento foi para isso, né? O Renascimento cultural, o econômico e o social foi justamente para isso, foi o homem renascer das cinzas, né? Esse viés, esse conceito aqui, certo? E passando para vocês verem um pouquinho, outros pintores, temos Andrea Bonzo, que realizou grandes pinturas, ele também é italiano também, tá? Ele também pertence a esse berço da Itália, tá? E ele pintou várias, nos tetos das igrejas barrocas, aí antes de entrar em outro pintor, ele pintou as pinturas nas igrejas. E como é que a gente sabe que uma igreja é considerada barroca ou não? As igrejas barrocas, principalmente algumas que a gente conhece até, temos a igreja da Sé lá de Olinda, que é um exemplo de uma igreja barroca, que é o quê? Que é aquela igreja que eu acho que algumas pessoas devem conhecer, que ela é toda branquinha, bonitinha, simples por fora, mas quando você entra, é aquela grandiosidade por dentro, e a pessoa que entra, né, o homem se sente diminuto, pequeno diante disso, diante da grandeza, da riqueza de detalhes, da riqueza de ouro, de ornamentos. Por quê? Porque é justamente a função da arte barroca era que o homem se sentisse justamente nesse conflito de se sentir diminuto dentro de uma igreja daquela e se perguntar, nossa, como eu sou pequena diante de Deus, como eu sou pequeno diante das grandiosidades das ações dele, né, na verdade, né? Ô, Então, Rossana, então, interessante o Barroco trazer essa perspectiva de diminuição do homem que se coloca em contraponto ao pensamento bem humanista da época, né? Que valoriza a figura do homem e tudo mais. E nesse momento você vai ter a maior preocupação com esse conflito entre o antropocentrismo e de uma certa forma, o teocentrismo. Ou seja, você entra na igreja, você tem que sentir menor, né, pela exposição da grandeza que tem ali. Em compensação, o pensamento que você tem no mundo filosófico é a valorização ainda cada dia maior do homem. Tem realmente esse contraponto aí? Então, na arquitetura tem muito, principalmente na arquitetura barroca, tem muito isso. Nas pinturas a gente vê mais esse questionamento de claro e escuro, a gente vê muito essa questão de planos, né? Nas telas que eu trouxe para vocês verem, tem muito isso, de claro e escuro, de sombreado, de penumbra, e muitas questões, muitas das imagens são imagens do cotidiano ou são imagens religiosas. Então,
o barroco é justamente o homem nesse conflito, entendeu? Porque como o barroco vem surgir no finalzinho do Renascimento cultural, então a gente vê todo esse conflito que ele ainda está passando, porque a igreja ainda está muito forte, sabe? Então, acho que tu pode levantar aí os questionamentos do contexto histórico lá da parte das cruzadas, do Tribunal de Santo Ofício, sabe? Então, o homem já estava passando por tudo isso, né? Digamos assim, o homem pagão ou não cristão, ou os homens cristãos que queriam ver a sociedade que estava dentro desse contexto cristão, queria parar para pensar sobre isso, né? Então, justamente o Renascimento é a quebra, né? O Renascimento, o humanismo, essa questão do homem estar no centro agora, não é mais Deus no centro, é o homem que agora está no centro, é a razão que está permanecendo, não é a fé. Então, a arte barroca justamente traz esse conflito mesmo entre fé e razão. É justamente isso que quer retratar, entendeu? Nossa, entendi. É bem interessante. Aí, indo para outro pintor, tem esse aqui, ele já não é mais italiano, tá? A Itália, ele é o berço da arte barroca, só que há artistas e pintores que ainda surgem no decorrer em outros países. Esse aí, Diego Velázquez, ele é espanhol, tá? Ele é espanhol e ele vai retratar as pessoas da corte espanhola no século XVII. E ele, nos quadros dele, os quadros dele são bem voltados para o cotidiano mesmo, mas sempre tendo essa contraposição de claro e escuro, de sombreado, de pinceladas que vão retratar essa profundidade, de que parecer que é quase real, de parecer que a pintura está olhando para você, sabe? E é bem interessante, como o mistério de Mona Lisa, né? Muita gente diz que muitas pessoas dizem que vão ao Louvre, né? Eu não sei se Rafa ou isso conhece alguém que foi ao Louvre e diz que vai e vê a Mona Lisa pessoalmente e sai andando assim, e ela sempre está olhando para você em todos os ângulos que você esteja, né? É esse efeito que acontece. Aí na pintura barroca justamente dá essa ideia de movimento por causa da profundidade das pinceladas, enfim. Então os pintores da época, eles sempre desse período, né, principalmente esses que eu trouxe para destacar para vocês, eles fazem muito isso, entendeu? E as telas dele vão dizer isso, sabe? Então, aí, e como ele documenta o dia a dia, né? Então, ele acaba trazendo uma arte mais simplória. Esse pintor aqui, o Diego Velázquez, tá? Ele traz algo mais simplório, né? Não é um Caravaggio, não é um Vermeer, mas ele traz uma arte bem interessante também. Aí eu acabei colocando ele também nessa lista a título de conhecimento também, que é bem interessante, né? Para todo mundo ver aqui como é. Temos Rubens também, que ele nasceu na atual Bélgica, na verdade, né? Então, ele é conhecido como príncipe dos poetas e pintor dos príncipes, e teve uma vida sofisticada que levou às cortes da Europa como pintor e diplomata. Ele teve uma vida bem interessante. Ele casou com uma órfã muito cedo, não muito cedo, ele casou com 28 anos, na verdade. A órfã que era muito jovem. Era uma jovem órfã que tinha perdido a mãe recentemente. Ele casou com ela tinha 21 anos, se eu não me engano. E eles se casaram e tiveram alguns filhos, mas ele tinha um temperamento bem, assim, digamos, explosivo, certo? Fofocas da Idade Média aí pra vocês. Ele tinha um temperamento um pouco explosivo, digamos assim, com a esposa e tal. Então, ele tinha um gênio criativo, né? Porque ele tinha esse gênio criativo, mas ele não ficou tão conhecido assim. Então, ele acabou entrando, sabe, naquelas crises artísticas, sabe? Que você, sabe, sai pintando e não consegue vender os quadros. E, tipo, bem a la Van Gogh, sabe? Bem a la Van Gogh. Mas o problema é que depois os quadros ficavam valorizados, né? Só não na época. Só tem um detalhe. Exatamente, né? Meio que a la Van Gogh, mas não chega a cortar a orelha nem nada do tipo, tá? Ele só é o temperamento explosivo mesmo e tal. É bem nessa vibe, tá? Aí temos, acho que tem mais dois, se eu não me engano.
tem Rembrandt, que é holandês, tá? Ele nasceu num condado chamado Rembrandt, por isso que ele recebeu o nome, tá? O pai batizou ele do nome do condado. Interessante isso, né? O pai dele batizou ele do nome do próprio condado. E ele acabou recebendo esse nome e assina os quadros como Verbraet, assinou os quadros como Verbraet até o momento das suas produções, né? Sua fama foi repousando nos quadros mais sérios e introspectivos nos seus últimos anos de pintura. E ele tem um sobreado sutil e uma extraordinária profundidade emocional. Por quê? Porque ele era muito introspectivo, diferente do Rubens, que era um artista mais explosivo e tal, mais inquieto. Rembrandt ele era mais contido na sua... ele tinha uma pegada mais sutil nas suas obras, mas os quadros dele eram bem escuros. Acho que a maioria dos quadros deles tem esse contraste de um fundo mais escuro, de um fundo mais voltado para preto, azul marinho. Ele tinha um fundo mais escuro, mas os quadros dele são bem simples também, são imagens bem simples. Se a gente for ver, é bem fácil de interpretar, não é algo tão complexo. Vocês vão ver nos quadros e vão perceber isso, certo? Que é bem interessante essa profundidade emocional dele, essa introspecção dele, certo? Aí temos mais dois, eu acho que são mais dois ou mais três, não lembro. Temos Francis House, acho que são mais três. Tem esses três. Isso. Temos Francis House, e ele é um dos maiores retratistas da época. E temos o próximo que eu vou falar para vocês, é o contemporâneo dele, que é Van Dyck, que é esse daí. Ele é o contemporâneo dele. Na verdade, Van Dyck se inspira em Dyck, certo? O Dyck se inspira em Frans Hals, tá? Para poder produzir, na verdade. Um se inspira no outro. É como se... Sabe quando o pintor tem um pupilo, um assistente, sabe? É basicamente isso. Eles se conheciam, tinham um assistente e tal, e acabaram um virando contemporâneo do outro, né? Um influenciando o outro. Ele também é holandês, tá? O Dyck também é holandês e Vermeer também é holandês, que é o último também que a gente vai ver. E eles dois, eles têm umas imagens bem parecidas. Então, todos os dois eles vão tratar de pintar, retratar mesmo a corte na época. Então, vão pintar, por exemplo, Van Dyck tem quadros dos filhos de Carlos I, vão retratar as duquesas, retratar o cotidiano dos condados, enfim. Então, ele vem tratar sobre isso. É basicamente um fotógrafo, né? Como não tinha câmera, então é basicamente um fotógrafo, eles dois. E temos Vermeer, que é holandês, e ele apresentou muita técnica de luz, porque ele sempre faz um fundo mais escuro também. Ele é parecido com Rembrandt. Ele tem um traço parecido com o de Rembrandt, tá? Então, ele sempre faz esse contraste, só que diferente de Rembrandt, ele foca em paisagens também. Então, ele vai trazer paisagens. Então, as cores são bem mais vivas, são bem mais fortes, entende? Nesse quadro dele, que é o autorretrato que ele fez, você pode perceber, ele tá com a faixa azul bem intensa na cabeça. Então, dá para perceber aí. E ele faz o contexto usa o câmera escura para obter maior perfeição do desenho. O que é isso? É uma técnica usada, que ela era usada na França, tá? É uma técnica de câmera escura. Ele tinha duas técnicas, na verdade, que a arte barroca usava, que é o câmera escura e o engana-olho. Que é o quê? O engana-olho é quando o artista ele pinta uma imagem, seja humana ou animal, que tem essa visão facial, que ele dê a impressão de que está se mexendo, só que ele traz uma profundidade mesmo. Como eu comentei da Mona Lisa, né? Que você olha, você passa assim olhando e parece que ela está se mexendo com você e está olhando para você se você for andando, né? Então, tem essas duas técnicas. As duas técnicas são francesas, na verdade, tá? Que Vermeer vai utilizar essa técnica. E alguns autores também vão utilizar essa técnica também, tá? Mas ela fica mais conhecida com essa técnica do câmera escura, de ser um fundo mais escuro e a imagem central, né? O desenho central tá tão
destacado, né, com imagem, com cores fortes, que acaba meio que saindo. Sabe quando sai da tela, você tem a sensação que o quadro está saindo? É quase uma sensação 3D, assim, quase Quem tem essa... costume de ir para museu, é quase como parece 3D, mas não é, sabe? Não sei como definir um termo melhor para te dizer, visse o fundo e ele destacasse a imagem mesmo, ele destacasse o centro daquilo e ele meio que você tivesse uma sensação de movimento. É para trazer mesmo uma sensação de movimento mesmo. Não necessariamente de 3D de saída. Dá medo dessas imagens. Dá medo dessas imagens. Tem gente que tem medo, né? Não sei. Mas assim, E a ideia, por exemplo, de Mona interessante Lisa, para essa ideia de analisar, né, Mona a Lisa história que a da gente está arte, andando, arte. que a gente vai andando e uma arte vai acompanhando você com o olhar. Imagina uma pessoa que trabalha de madrugada, está andando e olha assim, vê aquela imagem acompanhando com o olhar. A pessoa não trabalharia no setor nunca na vida, né? Eu mesmo não trabalharia nesse setor. Só para contemplar a arte, somente. Primeira aí, é de Caravaggio, que é o Jovem Baco. Aí a gente, Rafa comentou, né, falando da questão da influência greco-romana, né, nas obras, e a gente tem essa influência greco-romana na arte barroca também, né? Aí a gente percebe aqui, vocês podem ver aqui nesse quadro aqui de Caravaggio, o Jovem Baco, Deus do vinho, bonitinho, segurando seu vinho, sua taça de vinho bem pleno, bem feliz, né? Né? Bem feliz como ele está aí. Essa pintura de Caravaggio foi de 1595, tá? Ele produziu aí até os seus 1600 e pouquinho, e é bem interessante, né? Você pode perceber como ainda tem traços da Renascença, né? Tem muito traço da Renascença ainda, né? Totalmente barroco ainda, com aquela coisa mais rebuscada, escura. Os outros pintores, Caravaggio ainda tem essa influência ainda de um traço mais renascentista, né? Um pouco do renascentista, mas ele é considerado barroco já. Mas nessa tela aí dá para perceber bastante isso, né? E ele tem esse padrão aí estético, bonito. E a riqueza de detalhes é algo fascinante. É como você falou, a parece uma diferença foto. realmente. Parece uma foto. E o interessante é que é uma pintura, né? Quando você tenta comparar a questão da técnica, como o Rosana está falando, da Idade Moderna, desse período, desses pintores, né? E com as artes que nós temos dentro do período medieval, você vê a diferença do desenho, do traçado, dessa questão de profundidade, de luz. Tudo isso vai mostrando a real diferença entre essas eras dentro do contexto artístico, né? A perfeição, aí é quando você vê essa influência greca-romana nos detalhes do corpo, né? Que é algo bem das esculturas lá da antiguidade, que nós não via com tanto detalhe, não com tanto detalhe, mas com a questão da preocupação com a definição corpórea, que era algo muito característico da antiguidade clássica, que a gente não via isso na Idade Média. Então, esses artistas renascentistas, eles vão trazer. Tem o que fez Davi, né? A escultura, Michelangelo, né? Você vê a escultura e os outros artistas também que vão trabalhar na questão das esculturas, a perfeição, né? Tem, agora me fugiu o nome do que chuta, assim, digamos assim, acho que não sei se é Michelangelo que chuta o joelho de uma das suas peças e diz assim, parola, porque a escultura ficou tão perfeita, que só faltava falar. Então, são coisas que a gente vê dessas mudanças nas artes. Isso, cada vez mais, quando a gente estuda essa parte de Renascimento, eu fico encantada. É maravilhoso. Tem outra tela aí dele, de Caravaggio. Eu trouxe 3. Tem algumas que só tem 2, mas tem outras telas dele. Aqui, ó. A Ceia de Emaús, de 1601. Aí você pode perceber o sombreado no fundo da tela. Dá pra perceber, não sei se vocês estão conseguindo ver daí. Uhum. Sim. Mas vocês conseguem ver a sombra da tela, no fundo da tela, como tá escuro, como tem esse contraste do claro e do escuro. A sombra dos elementos que estão na mesa. Não sei se dá para vocês perceberem. Uhum. Sombra dos elementos da mesa. Aí, como é uma ação cotidiana, né? Vocês podem perceber. É basicamente uma ação cotidiana normal. Estão ceando e tal. E
E como a riqueza de detalhes mesmo, né? Como a gente percebe aí esse contraste, né, entre o claro e o escuro, entre as ações que os homens fazem e se questionar o tempo todo, né? De tentar registrar isso, né? Eles tentam registrar o tempo todo suas ações para poder se compreender e tal. Eu acho que o Barroco é um movimento que foi um processo, acho que foi um processo de autoconhecimento do homem dentro da sociedade. Eu acho que o Barroco e o Renascimento foi isso, em relação a tudo isso, né? E temos esse aqui, a crucificação de Cristo, que vocês podem perceber aí como Cristo está sendo retratado, né? Dentro dos padrões estéticos, né, que nós conhecemos, o padrão estético cristão católico, né? O padrão estético cristão católico, né, que a gente vê. A influência ainda do cristianismo muito forte aí, porque Caravaggio é italiano e o berço da arte barroca é na Itália, então, e a Itália é um país extremamente católico, assim como Portugal, né? Com a Espanha também, bem extremamente católico também, né? Acredito eu. Isso. Apesar que as últimas informações que se tem, que eu conversei com algumas pessoas, tem uma pessoa que eu conheço que mora na Espanha, disse que a Espanha hoje, e assim como Portugal, passaram por um forte processo de secularização e laicização. Ou seja, criou-se uma versão a esse contexto religioso. Não quer dizer que não se tenha, tem, né, a igreja e tudo mais, mas não tem mais esse mesmo princípio que a gente vê aqui no início da Idade Moderna. A Espanha e Portugal e a Itália também, a gente tem essa imagem de que por causa do Vaticano ser no território italiano significa, mas não, pelo contrário. São países que tiveram o cristianismo como presença marcante, né? Porém, período pós-iluminismo e tudo mais, sofreram com os ventos da secularização e laicização. Né? Então, mas nessa foto aqui vocês podem perceber, nessa imagem aqui, né, nesse quadro dele, a gente percebe, né, como é o padrão estético de como é a imagem de Deus, né, como Deus era refletido nas imagens, né, como Deus era visto pelos cristãos, enfim, da época, né, pelo movimento renascentista, né, porque isso tem um viés renascentista, mas ele é barroco justamente por ter esse contraste, né, de sombreado, do claro e escuro, de ter a temática religiosa também, porque o homem está se questionando, né, ao registrar essas questões religiosas, ele está se questionando mesmo, né? Cristo existiu, Cristo foi crucificado, como ele foi crucificado, como seria essa crucificação, né? Então é bem interessante a história de Caravaggio por isso, né? Aí tem essa daqui, Uau. que outro, esse é o teto de uma igreja lá na Itália, tá? Não lembro o nome da igreja ao certo, mas é Glória do Santo Inácio, que é de Andrea Bonzo, que ele pintava os tetos de parede, ele não chegou a pintar telas, né? Não chegou a fazer quadros, Andrea. Ele pintava só os tetos das igrejas barrocas, né? E é justamente o que a gente estava comentando antes, do homem se questionar e se sentir pequeno mesmo, né? Quando entrasse dentro da igreja. Então, justamente a função dele foi justamente essa, né? De Andrea, nas suas obras, e essa é a mais conhecida dele, na verdade, que ficou muito famosa. Eu não sei o nome da igreja na Itália que tem, mas é uma igreja na Itália que tem é no teto da igreja, na verdade, né? Na Itália que tem essa imagem aí, tá? E vocês podem ver na conta de anjos, de arcanjos, né? Em torno de tudo que cerca, né? Esses ornamentos, as colunas, né? Basicamente. E imagina você olhando isso de cima, né? A gente tá olhando aqui de... Rapaz, um dia eu sonho em conhecer esses locais. Digo logo, no seu baú, eu sonho, né? Em Roma. Né? A igreja fica em Roma. Hashtag Partiu Roma. Muito bem, eu acho válido. Então, só para finalizar as obras que a gente estava vendo, a gente tem aqui 3 telas de Vermeer, tá? Que foi o último pintor que a gente falou, que foi um holandês, que ele é holandês, e ele ficou muito conhecido também por trazer a técnica da câmera escura, né? Que eu já tinha comentado para vocês antes, que é justamente essa questão de trazer esse movimento, esse sombreado,
E nas obras dele, vocês podem perceber que não é tão escuro, assim, não é tão destacado o contraste, né? Entre claro e escuro, é mais sombreado mesmo, é algo mais em penumbra, digamos assim, né? Não é sombra, não chega a ser sombra, é penumbra, na verdade, né? E dentre as telas que eu trouxe para vocês, a gente tem essa, que é o copo de vinho, e vocês podem perceber, não tem, o nome é copo de vinho, mas a gente não vê um copo de vinho na teoria, né? Na verdade. Excelente. É. Não é um copo de vinho, literalmente falando, né? Mas a gente vê Ela está essa bebendo ali. cena, A né? moça está bebendo, a moça está bebendo um vinho ali. Já secou a taça, na É, verdade. ela está com um copo de vinho na boca, né? Mas necessariamente a obra não gira em torno do vinho, é mais em torno da ação, na verdade, né? Uhum. Eu acho interessante que às vezes o título da obra, do quadro, às vezes não condiz tanto com a cena, né? Às vezes acontece isso dos artistas nomearem os quadros e acabar dando esse viés aí que a gente não percebe tanto, mas não chamaria esse quadro desse quadro, né? A gente sempre se questiona, né? Quando vai pro museu e diz, pô, esse quadro tem esse nome, mas enfim, não me passa essa imagem, não me passa essa mensagem, né? Mas ajuda muito, né? Eles ajudam muito na interpretação do nome do quadro com a imagem, né? E a gente vê a licença poética que tem, né, por trás do artista quando ele vai nomear, né? A gente não sabe ao certo, mas a gente deduz, né, através do que ele vem tratar, né? Aí tem outra que a gente trouxe também para vocês, que é essa daí, que é a lição de música, que é de 1960. Acho que ele já tá bem mais avançado, né? Vermelho é bem mais avançado que os outros, né? Os outros são de 1601, 1620, 1615, por aí. Vermelho já é bem mais para frente da sua época aqui da arte A gente barroca, tá? percebe até nas cores, né? Ele Ele já tá começa bem... a implementar cores um pouco mais claras, sem Isso, perder ainda aquela questão ainda do isso. sombrio, né? Do Ei, e um detalhe, sombreado. a garrafa que você está vendo na mesa É. é muito parecida com essa Perfeito. daqui, da outra mesa. É, Né? Ou seja, Exatamente. ele sempre tem uma taça de vinho por perto. Isso, ele estabelece o padrão, né? é a assinatura dele. É a assinatura dele. Ele estabelece um padrão. Vocês podem perceber, tem o sombreado, Uhum. tem algo, tem a profundidade, passa uma mensagem, né? Mas não chega a ser tão escuro, tão escuro quanto os outros, né? Quanto as outras. A mudança da arte, né, que vai ocorrendo de acordo com o passar do Ele tempo. vai, não tem tanto traço mais de greco-romano. Vocês podem perceber que ele não pega tanto nos detalhes do corpo, né? Porque as pessoas já estão mais distantes. Por exemplo, nesse quadro aqui a gente vê que as duas pessoas estão longe da tela, né? A gente pode perceber que há uma certa distância, porque há um chão, né? A gente percebe o chão, então parece que eles estão longe na teoria, né? Então, não tá no centro, feito na maioria dos quadros dos outros artistas, como o Caravaggio, que a gente viu, e outros aí que a gente mostrou. Aí a gente percebe aqui esse sombreado que tá destacado, mas não é... Tem esse contraste de luz, né? Tem um feixe de luz ali na janela, que a gente vê esse feixe de luz, né, na janela. Tem o contraste de sombra, mas, como eu falei, é mais voltado para penumbra. As pinceladas de vermelho é mais delicado. Ele usa mais cores, ele não tem essa questão feito Rubens, que usa mais cores primárias, que não se volta muito, que ele gosta dos ornamentos, ele gosta dos detalhes, mas não é um detalhe renascentista, é o detalhe do ornamento mesmo, do bonito, do ficar, digamos, enfeitado, digamos assim, né? Da palavra mais popular para descrever a obra, né? E por último tem uma foto, eu acho, um quadro dele que é bem interessante, que eu trouxe, que eu achei bem impactante, que é o último, e é esse daí, que é a leiteira. A leiteira, uma moça derramando leite. E vocês podem ver que tem o pão perto, né? Que é um elemento considerado elemento sagrado, né? Corpo de Cristo. E a gente vê um feixe de luz também, uma janela. Que tem essa questão do claro tipo, de luz, tem um feixe, né, de luz. Mas a gente percebe aí como ele vê uma pessoa, como ele enxerga as pessoas, como ele enxerga a sociedade, né? É bem interessante isso para retratar na obra de Vermeer, né? Bem interessante, né? E aí, gente, o que vocês acharam? Eu achei
É fantástico. Você ver essas obras de arte é algo encantador. E que pena que a gente não fala tanto sobre essas obras, né? A riqueza de detalhes que se traz, né? A profundidade. Você vê, por exemplo, lá na parte de baixo da imagem, né? Tem feita uma caixa, dá para ver até os detalhes da parede da pessoa. Então, você nota como o artista ele vai trazendo esses pormenores, uma cesta pendurada, alguma coisa. Então, e aquela ideia de janela mesmo, trazendo luz, né? A ideia da janela que sempre vai trazer luz, vai trazer uma claridade, vai trazer algo para iluminar, trazer claridade para a imagem. É fantástico. Engraçado que nós temos aqui perto, né, tanta referência cultural barroca, né? Se você pegar as igrejas, ali em Olinda, aqui no próprio Recife, e como é pouco explorado isso culturalmente, né? E a gente poderia explorar mais a arte barroca, tanto imagem como estátua. E essa arte, ela é, de certa forma, não é explorada como deveria, né? Que eu acho que entre as artes conhecidas é fascinante e as pessoas deveriam realmente investir, que faz parte também da nossa cultura. Isso, acho maravilhoso, né? Bem, estamos chegando então aí ao final desse bate-papo que é fantástico, né? Foi de uma riqueza e de uma profundidade de conhecimento, foi muito bom, né? Observarmos características dentro desse contexto geográfico, dessa construção do imaginário, passearmos um pouco no imaginário de como retratar o dia a dia, a mudança das obras de arte aí que a Rosana nos trouxe, né? E eu gostaria de pedir a vocês que deixassem aí uma ou indicação ou uma fala final aí, para a gente poder fechar esse momento, tá? E dar dicas também, se for possível, se for o caso que você quiser. E aí, Ibson, manda as ordens. Então, eu acho que o fechamento é dizer, né, para os nossos amigos, alunos que estão assistindo essa nossa live aqui, né, batendo um papo aqui sobre história, sobre conceitos históricos, sobre geografia, sobre cartografia, que é muito interessante quando a gente se aprofunda nesses temas e não nos aprofundamos não como obrigação, mas como uma forma da gente se deleitar, né, com a cultura, com o conhecimento, com a história, com a ciência. Eu acho que é fundamental não abandonarmos isso. A gente viu o quanto isso foi prejudicial, né, na Idade Média. Caramba, a gente viveu aí 15 séculos de escuridão. E quando a gente nega isso, a gente só atrasa. E eu acho que nós estamos vivenciando aqui uma época tão fascinante de cultura, de ciência, que eu acho que quanto mais buscar a ciência, buscar a cultura, mais crescimento pessoal, intelectual e social a gente vai adquirir aí na nossa vida. E passar essa vida, realmente deixar algo para as pessoas como a cultura. Rosana? Fazendo minhas palavras as de Iverson, né? É interessante a gente parar para pensar e refletir tudo, né? E tentar a gente se questionar mesmo, né? E procurar. Conhecimento nunca é demais. Eu acho que procurar por conhecimento é fundamental. Entender sobre arte, sobre história, sobre geografia e tudo que nos cerca é fundamental, justamente por isso, porque a gente precisa disso para entender e nos questionar sobre o nosso presente, nossa cultura. A gente precisa entender nosso passado, entender pelo que a gente passou, pelo processo de transformação que a gente passou, né? Para poder viver o que a gente vai viver, enfim, é bem fundamental isso para a gente, bem essencial, né? Então é isso, gente. Gente, queria mais uma vez agradecer esse momento com vocês. Fantástico, fantástico mesmo o bate-papo. Tá certo? Já está firmado aí um próximo encontro, né? O pessoal aguarde que com certeza com os três já vinha alguma indicação aí de série, de filmes. Isso já a gente depois vai trocar umas ideias, né? Que os três gostam de filmes e séries, então a gente depois vai marcar alguma coisa, vai trazer também dentro de um contexto de conhecimento. Então, para o nosso primeiro aí, Junto Misturado, queria agradecer mais uma vez a Ibson, né, por ter aceito o convite aí, o desafio, e Rosana também, Rosana que fazia tempo que a gente não batia um papo bem legal, né? Então, mais uma vez, obrigada, e aí a gente aguarda aí o próximo encontro nosso dos três, ou
misturando com alguns outros colegas de profissão. Tá certo? Um forte abraço para todo mundo. Não esquece, tá, gente, que está acompanhando? Inscrever no canal, compartilhar, deixar o like e aí a gente vai caminhar. Terra é redonda. A terra é redonda. Só para constar, para lembrar todo mundo. Não é plana, não. Tá bom? Beijo grande. Tchau, gente, coraçãozinho. Tchau. Valeu, Tchau. valeu.